Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 8º episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia, com MG. Neste 8º episódio, vamos conversar um pouco sobre a busca de um melhor índice de desenvolvimento humano para o município. Produção, roda a vinheta. Em busca de um melhor índice de desenvolvimento humano, IDH. Nos episódios anteriores, destacamos questões políticas e questões econômicas para a Agenda Municipal de Desenvolvimento. Falamos sobre o papel da governança e as funções político-estratégicas da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. Na economia, falamos sobre os principais pilares para a geração de emprego e renda: o agronegócio, o polo universitário, o polo ceramista e a importância das micro e pequenas empresas, representando aí a dinâmica das atividades comerciais e de serviços. Neste 8º episódio, vamos concentrar a nossa análise em um importante aspecto multidimensional do desenvolvimento, que é falar do famoso Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. O IDH ele foi criado nos anos 1990, em 1998, foi adotado pelas Nações Unidas como um índice a ser calculado em nível internacional para se realizar comparações, com o objetivo de ser um indicador que fosse o conto bruto ao PIB, que é o mais importante indicador econômico. Mas o que é o IDH? O IDH ele busca registrar o desenvolvimento humano em um país, em um estado ou em um município. E a sua análise se concentra em 3 dimensões. Se concentra na renda, se concentra na educação e se concentra na saúde. Então, são 3 dimensões. Vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, Carmelo, ele, de 1991 a 2000, ele ficou pior. Provavelmente, enfim, as transformações econômicas, o neoliberalismo dos anos 90 fez com que, de 91 para 2000, o IDH de Monte Carmelo piorasse. Mas de 2000 até 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano em Monte Carmelo avançou bastante. Infelizmente, 2010 é o último dado disponível e é nele que nós vamos nos basear. Monte Carmelo está na lista dos 100 melhores municípios em Minas. E entre os 1000 melhores,
no Brasil. Os 1.000 melhores no Brasil. Ou seja, Monte Carmelo, em termos nacionais, está entre os 20% melhores IDHs, em termos municipais. Mas é importante focar que, além de estarmos numa boa posição do ponto de vista do Brasil, que tem 5.000 e poucos municípios, que o município continue tendo uma agenda municipal de desenvolvimento com o objetivo de buscar melhorando mais e mais esse indicador, que é um indicador que revela qualidade de vida. E, portanto, acho que uma meta viável que os próximos prefeitos podem ter, do ponto de vista de ter uma agenda, inclusive a estrutura de governança que inclua aí a sociedade civil local, eu acho que pensar em colocar Monte Carmelo entre os 50 melhores municípios de Minas, eu acho que é uma estratégia, é uma meta tangível no médio e no longo prazo. Hoje, o índice de desenvolvimento em Monte Carmelo, ele é dado por um índice numérico, é de 0,72. Então, quanto mais perto de 1, melhor. Então, só para você ter ideia, Uberlândia tem um IDH melhor do que Monte Carmelo. Esse é mais ou menos o posicionamento que Monte Carmelo está lá entre os 100 melhores municípios mineiros. Vamos agora, então, fazer uma reflexão sobre essas 3 dimensões que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano e o que Monte Carmelo pode fazer para buscar melhorar esse indicador tão importante do ponto de vista de que ele não é um indicador meramente econômico, economicista, mas um indicador multidimensional que se preocupa com outras questões da vida que não somente a questão econômica. Nos EP 5, 6 e 7, nós abordamos 4 pilares que eu considero fundamental para uma agenda municipal de desenvolvimento no que tange a geração de emprego e renda, que é a primeira dimensão lá que nós vamos falar do IDH, que é a geração de renda. E eu reforço mais uma vez uma importante visão. A estratégia para a geração de emprego e de renda no município, ela tem que ser uma estratégia com múltiplos objetivos. Eu dei a sugestão de 4 pilares. Eu dei a sugestão do pilar do agro, do pilar do polo universitário, que seria a indústria da educação, de serviços da educação, o polo ceramista, que é uma vocação de Monte Carmelo, e, consequentemente, um reforço estratégico das micro e pequenas. Querendo ou não, o comércio e o serviço é um importante pilar. Então, veja, nós, como estratégia para melhorar a renda de Monte Carmelo, nós não podemos depositar nossas esperanças somente no agronegócio. Às vezes eu fico ouvindo, a gente ouve, né, as pessoas acharem que precisam depositar esperança no agro, porque o Brasil tem vocação para o agro, só que o agro não gera renda. O agro gera riqueza para poucos, emprega pouco e, portanto, não fará com que o índice de desenvolvimento aumente. A gente também não vai depositar nossas esperanças somente no polo ceramista. As esperanças de geração de renda e emprego no município apenas nos recursos públicos da prefeitura. Então é preciso ter uma visão uma visão em que olhe em pelo menos 4 ou 5 pilares as possibilidades de você gerar renda. Portanto, a saída é trabalhar com 4 ou 5 estratégias de desenvolvimento econômico. Porque o desafio em todo mundo não é criar riqueza, produção, porque até que isso hoje em dia é relativamente fácil. O problema é que com a tecnologia, com os avanços, com os novos modelos de negócio, o que acontece? Hoje o desafio não é criar produção, criar riqueza. O difícil é transformar isso em renda. O difícil é você ter uma atividade econômica que empregue 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 pessoas. Porque hoje, boa parte das atividades econômicas elas são emprego, elas não geram muitos empregos. Então precisamos nos concentrar em estratégias que gerem renda de maneira compartilhada, multissetorial, enfim, para que o município não dependa apenas de uma atividade econômica. E aí, se essa atividade econômica der pau,
o município fica a ver na econômica DEPAL, o município fica a ver navios. Então, é preciso pensar de maneira ampla. Se formos agora para a segunda dimensão, falar um pouco de educação, eu acho que também aí há bastante espaço para melhorar em Monte Carmelo. Não só focando na educação, focando na educação que constrói melhores profissionais, que gera melhores profissionais, e, consequentemente, a educação não é só um critério de lhe transformar em cidadão, mas há o critério de lhe transformar num trabalhador melhor, que vai ter um emprego melhor, um salário melhor, que vai ter um emprego melhor, um salário melhor e que, inclusive, vai adquirir uma maior produtividade. A minha preocupação, olhando os dados de Monte Carmelo, em relação à educação, é de que nós temos no município ainda 1.500 habitantes analfabetos, mais ou menos uns 4.500 que só sabem ler e escrever. E o pior, nós temos uma população adulta, que está aí em idade produtiva, que tem ensino médio ou ensino fundamentais incompletos, e isso permeia mais ou menos 20 mil habitantes. Eu acho que esse é o maior escândalo de Monte Carmelo. E claro, essas pessoas em geral, esses 20 mil habitantes, mais os 4.500 que só sabem ler e escrever, que seriam os analfabetos funcionais, e os 1.500 que são analfabetos, nós temos aí mais ou menos 25 mil habitantes, quase metade de Monte Carmelo, que precisam ser urgentemente atendidos por uma política pública de educação de jovens e adultos. Pode ser que essas pessoas não tenham educação porque elas são de outra geração, em que o município era mais pobre, em que o município era menor, em que as políticas... Então essas pessoas elas precisam retornar aos estudos e a prefeitura municipal, junto com a estrutura de governança privada, com outros atores da sociedade civil organizada, precisam focar em desenvolver uma política local que faça com que nós tenhamos em Monte Carmelo de maneira ampla um programa para a educação de jovens e adultos. Essas pessoas precisam terminar os estudos. Não dá para você ter quase 50% da população que não vai ter nenhuma perspectiva, por exemplo, de fazer um nível superior, de fazer uma faculdade de administração, um curso de ciências contábeis. E mais uma vez a educação, ela é um ponto-chave para que novos profissionais venham para Monte Carmelo. Ela é algo determinante para que outras empresas de Carmelo. Então, por exemplo, como que você pode ter 50% da população que não tem condição de acessar uma universidade porque não tem os certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio? Como que você vai trazer, por exemplo, uma grande empresa que muitas vezes exige profissionais com ensino básico completo ou ensino superior? Você vai ter dificuldades de, portanto, alimentar esses negócios com mão de obra qualificada. Então, eu acho o seguinte, essa é a primeira estratégia para a gente aumentar o índice de desenvolvimento humano, que é de jovens e adultos. Isso porque, quando a gente fala do índice de desenvolvimento da educação básica, ou seja, os nossos jovens de hoje, eles estão até em boas condições. Os dados de 2009 de Monte Carmelo vão botar Monte Carmelo entre os 120 melhores municípios de Minas. Então, os 120 melhores municípios de Minas. Então, Monte Carmelo está entre as 120 melhores educações básicas de Minas e está entre os 500 melhores do Brasil. Isso nós estamos falando de quase 5.500 municípios, Monte Carmelo está entre os 500 melhores. Isso nos anos iniciais, no chamado ensino fundamental. Inclusive, Monte Carmelo é disparado melhor que Uberlândia. É disparado. A educação básica pública em Monte Carmelo é disparada melhor do que em Uberlândia. Já nos anos finais, que é o chamado ensino médio, Monte Carmelo está entre os 50 melhores de Minas. Veja, 50 melhores de Minas. E entre os 500 melhores do Brasil. Também Monte Carmelo é disparado melhor que Uberlândia,
que seria, digamos assim, a referência da região. Se a gente fizer uma outra comparação também, vamos comparar com outra cidade que também é referência, porque é maior que Monte Carmelo como patrocínio. Monte Carmelo também é melhor que Patrocínio na educação básica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então a educação pública para os jovens de hoje em Monte Carmelo, ela é boa, muito boa. Estamos entre os melhores em Minas. Comparado, por exemplo, estar entre os 50 melhores municípios de Minas, quando Minas tem 800 municípios, significa que o trabalho pelos nossos professores, diretores, enfim, pelos secretários de educação que passaram pelo município, que significa que os recursos estão sendo bem aplicados. É claro, sempre existe espaço para melhorar, e esse é o objetivo desse episódio, é buscarmos continuar melhorando o índice de desenvolvimento. O índice de desenvolvimento é humano. Portanto, eu gostaria de frisar nesse aspecto que da educação, nessa dimensão da educação, que talvez o grande desafio, portanto, seja no longo prazo a educação ou a reeducação dos jovens e adultos. Estamos falando aí que você tem 25 mil habitantes que não têm certificado de conclusão dos estudos básicos, mais 4.500 que são analfabetos funcionais e 1.500 que são de fato analfabetos. O problema é que essa população aqui, ela já está bem assistida pelo ensino básico e pelo ensino médio. E podemos dizer que esses estudantes que terminam o ensino básico, ensino fundamental e terminam o ensino médio em Monte Carmelo, também estão bem assistidos, têm opções no município para a educação superior. Com o nosso polo universitário. Então ele pode estudar na UF, ele pode estudar na Unifucamp, ele pode estudar nos polos EAD, porque ele está bem assistido. O problema, mais uma vez, são aqueles 26 mil habitantes que não podem nem fazer universidade porque não terminaram os estudos básicos. Os dados revelam que Monte Carmelo, portanto, tem mais ou menos 1.800 estudantes no ensino infantil, mais ou menos uns 5.500 estudantes no ensino fundamental. Então, o maior contingente de estudantes está no ensino fundamental, o que significa que é um ensino de responsabilidade da prefeitura e, portanto, exige um esforço das políticas públicas educacionais que elas continuem no rumo certo. E nós temos cerca de 1.800 estudantes no ensino médio. Vamos agora, para concluir, para a terceira dimensão, que é a dimensão da saúde. Essa é um pouco mais difícil encontrar dados atualizados, enfim, por uma série de razões, mas talvez, com dados ou sem dados, o mais importante do ponto de vista de uma perspectiva hoje contemporânea é compreender que é desafiador no mundo inteiro e muito mais num município pequeno como Monte Carmelo e muito mais num município pequeno no Brasil, que é um país pobre, porque a gestão dos serviços de saúde é uma coisa complexa e difícil. Por quê? Primeiro, é difícil, a mão de obra da saúde ela é disputada por todos os municípios. E há uma tendência para que a mão de obra qualificada da área de saúde, sobretudo os médicos, fiquem em grandes cidades, em grandes centros urbanos. Enfim, é preciso de novos médicos para o município que vai além só de um pagamento melhor. Enfim, é bem complicado. E em relação aos equipamentos médicos, que é um outro desafio, estamos falando aí não só os equipamentos hospitalares, mas também os medicamentos, é de que tudo isso hoje é cotado em dólar. O Brasil importa 90% a 95% dos insumos médicos e que são todos em dólar. O dólar está caro, está aí a quase R$6, o que eleva os custos de uma prefeitura, porque hoje quem faz, de fato, o atendimento médico no Brasil pelo Sistema Único de Saúde é a prefeitura. Então, se o índice de desenvolvimento humano melhora, é porque a saúde pública está surtindo efeito naquele município.
Portanto, essa é uma outra secretaria que exige desafios de gestão e precisa ser muito bem gestionada, porque senão você pode criar um grande colapso na saúde, dado que você tem o hospital municipal, dado que as unidades básicas de saúde são administradas pela prefeitura, dado que você tem uma série de complexidades, em torno da saúde. Então, qual é que é a estratégia? A estratégia, me parece, ou seja, é compreender primeiro, Monte Carmelo não vai desenvolver a sua área médica no que tange às grandes complexidades. E as grandes complexidades, os tratamentos de alta complexidade, eles querendo ou não, nós precisamos migrar, sobretudo para Uberlândia, que é o grande centro urbano e aquele que pode ter ganhos de escala na saúde. Mas Monte Carmelo pode melhorar aonde na saúde para que o nosso índice de desenvolvimento humano avance? A prevenção, portanto, eu acho que os atendimentos do médico, da família, são fundamentais. Você previne doenças, ou seja, você previne gastos maiores no futuro. Você pode gestionar os postos de saúde, ou chamados postos de atendimento, as unidades básicas de saúde, gestionar melhor, posicioná-las de melhor maneira do ponto de vista dos bairros, para que toda a população tenha acesso fácil. E você pode formar no município, essa é não só para a saúde, mas uma boa estratégia também econômica, é você concentrar no município de Monte Carmelo as estratégias de saúde no que tange a média complexidade, porque aí você transforma Monte Carmelo num polo regional. Então, fazer tratamentos ou cirurgias de média complexidade faz com que não só você atenda os quase 50 mil habitantes de Monte Carmelo, mas faz com que você atenda também habitantes de Romaria, Abadia dos Dourados, Grupiara, Estrela do Sul, ou seja, você consegue ter aí um público, uma população de 100, 120 mil, 150 mil habitantes que permite você trazer mão de obra qualificada e equipamentos qualificados. E uma coisa na saúde que prova que a saúde de Monte Carmelo é boa, mas tem que melhorar, e mostra o quanto é desafiante fazer a gestão da saúde de Monte Carmelo, é de que Monte Carmelo tem uma população idosa relevante. Os dados eles revelam que acima dos 60 anos a população considerada idosa é de mais ou menos maior que 10 mil habitantes. Isso hoje quer dizer que assim, entre 20 a 22% da população carmelitana é considerada idosa. Então, para que você melhore a qualidade de vida dessa população, você tem que investir em especialidade para idosos, parcerias para gerir esses serviços, até porque os idosos são aqueles que têm mais problemas de saúde, são aqueles que buscam mais os serviços médicos. E aí você tem que pensar que não dá para o município deixar, por exemplo, certas doenças avançarem muito, porque aí, a partir do momento em que a doença se agrava, doença de alta complexidade, o município vai gastar tendo que levar esse cidadão para Uberlândia para que ele busque o tratamento médico lá, inclusive no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, é preciso gerir isso e é preciso estar atento a essa população idosa. Uma coisa adicional que eu gostaria de colocar aí, porque faz parte da saúde e, consequentemente, isso reflete muito no índice de desenvolvimento humano, são as questões relativas ao saneamento básico. Então, uns colegas do CEPES, lá do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, divulgaram recentemente um ranking de saneamento básico. Monte Carmelo tem um saneamento básico bom, considerado bom. Isso melhora a condição dos serviços de saúde do município, porque querendo ou não, água potável, esgoto tratado e esgoto coletado é uma forma de prevenção de milhares de doenças. Essa que é a realidade. Você faz com que a população tenha, enfim, uma expectativa de vida e uma qualidade de vida melhor. É claro, mais uma vez, é bom,
mas precisa continuar melhorando, precisa continuar avanço, porque a cidade continua evoluindo os seus desafios, ou seja, a cidade está crescendo, você precisa prever uma estrutura de rede de esgoto, de abastecimento de água cada vez mais eficiente, você tem ainda alguns bairros mais periféricos que precisam ser atendidos, por exemplo, você tem aqui o povoado lá de Celso Bueno que precisa ter um tratamento adequado lá, precisa ter um serviço de água e esgoto lá. Então tudo isso faz com que o município continue avançando no que tange à saúde. Lembrando, acho que de renda, todos são complexos. O prefeito ter que resolver renda, educação e saúde já é muita coisa. Mas a diferença é que, ainda que a geração de renda seja algo bem difícil nos dias atuais, por conta de uma série de razões do avanço do sistema capitalista, a educação é o que talvez seja o mais fácil do ponto de vista de que é possível fazer dentro, mas gerir os serviços públicos de saúde é uma coisa complexa, é uma coisa cara, e esse é o desafio. Não está na mão de um município pequeno, por exemplo, ter um medicamento de 100 mil reais. Não é difícil para o município ter uma UTI com mão de obra qualificada. E agora a pandemia está provando o quanto é desafiador a gestão da saúde, mesmo que nós tenhamos aí o SUS, que é um único de saúde nacional, que tem as suas vantagens de ser assim e que, portanto, precisa continuar sendo aprimorado, assim como os serviços de saúde precisam continuar sendo atualizados, modernizados e precisam continuar sendo geridos de uma maneira que faça com que desenvolvimento humano. Então, acho que é completamente viável que a médio e a longo prazo o município continue investindo em uma estratégia de expansão, ou seja, continuar melhorando a posição de Monte Carmelo no índice de desenvolvimento humano, porque na verdade esse índice que existe não só um ganho econômico na sociedade municipal, mas também uma qualidade de vida, educação, cidadania, enfim, a dignidade humana que todos nós achamos importante e fundamental para que tenhamos uma vida satisfatória. É isso, meus amigos e minhas amigas. No próximo episódio, vamos falar sobre estratégias territoriais, parcerias com municípios vizinhos. Até